Meu boa tarde, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. É uma alegria, mais uma vez, o convite que me foi feito pela minha querida irmã Aldenora, junto com os trabalhadores desta casa maravilhosa, onde eu já me sinto em casa, graças a Deus, e eu só tenho palavras de gratidão ao nosso Mestre amado Jesus, a Deus nosso Pai, a toda esta equipe desses benfeitores, missionários e missionárias que sempre estão trabalhando, muito próximo de todos nós, principalmente nas casas espíritas, em todas as religiões, para que realmente a humanidade possa compreender melhor a sua caminhada, a sua trajetória, onde nós que estamos nesse processo aí da reencarnação e que nos comprometemos com o nosso Mestre amado Jesus, que nos deu mais uma oportunidade de retornarmos e trabalharmos aqueles sentimentos que nós ainda nos alimentamos em muitos momentos da nossa vida, contra as leis de Deus, contra o Evangelho de Jesus, e que hoje nós estamos tendo esta oportunidade maravilhosa nessa live, de nos aproximarmos mais, e que realmente a nossa consciência ela possa interpretar melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o convite que Jesus nos faz, mais uma vez, para nós, seus irmãos e espíritos que somos todos nós, para nos purificarmos, termos este trabalho do sentimento da reforma íntima, que é tão necessária para a humanidade, e que realmente essa influência desta energia da tarde de hoje, nós possamos estar com o pensamento voltados ao nosso Mestre Jesus, às suas colocações, junto com as orientações desses benfeitores, que não cansam de nos alertar, mais uma vez o que nós estamos fazendo aqui na Terra, nesta grande morada do Pai, e que nós ainda percebemos que parece que as coisas estão meio complicadas em relação a esse processo, mas nós sabemos que acima de qualquer atitude e situação nós temos Deus, nosso Pai Criador, junto com o nosso governador da Terra, Jesus, que cadencia todo este processo da vida, e que nós nos aproximamos de uma grande reforma, uma transição, para que esta terra se torne fértil, na obra de Jesus e perante as leis de Deus. E que eles possam nos conduzir nesta tarde, que assim seja. O tema da tarde de hoje é o tema 12º, amai os vossos inimigos, principalmente nas instruções dos Espíritos, que vamos abordar hoje, a vingança. Um ressentimento ainda tão complexo, para aquele que não entende, as leis de Deus, este caminho com Jesus, aonde o nosso Mestre amado, quando esteve no meio de todos nós, ele reformulou todos os mandamentos apresentados até então por Moisés, que nos conduzia, olho por olho, dente por dente, da vingança, da revolta, e que nós ainda, quando nos esforçamos dentro do estudo da doutrina espírita, e que Kardec nos traz muitas informações importantíssimas com os benfeitores espirituais, nos mostrando o quanto ainda é necessário nós trabalharmos intimamente a cada um de nós, para nos libertarmos daquele homem velho que carrega na sua bagagem tantas contradições em relação ao conhecimento da vida que está armazenado dentro de nós e que o nosso Pai Criador colocou todas as qualidades necessárias para que o espírito pudesse evoluir com o tempo, indo aprendendo, porque nós sabemos que a Terra é uma grande escola, e que nós todos fizemos uma grande parte de uma família universal, e que esta família ela está
relacionada e baseada, fundamentada perante ao amor sublime, né? Este amor que Jesus, quando aqui esteve, ele abordou com muita dignidade, né? Com a verdade, nos mostrando que nós deveríamos de nos transformarmos e termos um olhar mais de sentimento de amor, de fraternidade uns pelos outros, tentando de alguma forma eliminar aqueles conflitos internos que em muitos momentos se apresentam em nossas vidas e que hoje nós sabemos que fazem parte das provas, das expiações, para que sejamos nós aprovados, né? Para nos tornarmos pessoas melhores, né? Dentro de uma visão mais ampla e que Kardec nos traz muito bem para a nossa reflexão, porque é uma doutrina que ela não nos cobra nada, não nos exige nada, mas nos faz pensar muito em relação ao que foi Jesus aqui na Terra, este grande ser iluminado, né, uma estrela de primeira grandeza, que semeou o bem, né, entre todos os povos e que foi muito questionado, debatido, né, foi humilhado, foi rejeitado pela humanidade e que nós ainda percebemos que ainda hoje a gente fala muito de Jesus, né, por tudo que ele nos deixou aqui como exemplo e que a humanidade ainda pouco está realizando em relação a este processo desta grande reforma que esta morada está se preparando e que nós fizemos parte também de tudo isto. E que nós também temos que ter na consciência que a grande bandeira da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Ou seja, a salvação em primeiro lugar da nossa reforma íntima, né, de nos purificarmos e trabalharmos cada vez mais em prol desta grande família para semearmos aqui entre toda a humanidade, entre todos os povos, a paz universal. Porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus nos seus templos, né, nessas casas que nos acolhem tanto com os benfeitores espirituais através das orientações que recebemos, de uma água fluidificada, de uma palestra, de um atendimento fraterno, do próprio estudo que a doutrina nos convida, né? É um conforto para a nossa alma ainda pecadora, para que a gente possa se libertar realmente e buscarmos, através do sentimento do amor fraterno e universal, trabalharmos cada vez mais para que este mundo se torne esta harmonia, esta sincronia ligada ao universo que fizemos parte e que o Pai foi o Criador de todas as coisas, né? E que nós poderemos assim prepararmos este solo tão sagrado para aqueles espíritos que estão já se preparando, já estão retornando no meio de todos nós, para dar o exemplo, né, da moral, tão necessária ainda em relação a esse texto da vingança, porque é um ressentimento ainda amargo, né, que as pessoas às vezes não conseguem se libertar, se alimentam constantemente, né, as intrigas, as revoltas, as guerras, né, tudo um princípio que está relacionado às coisas que nós ainda não conseguimos viver com Jesus, né, pelo orgulho, pelo egoísmo, né, pelo ódio, né, de tantos ressentimentos que nós carregamos ainda de outras reencarnações e que o tempo irá se apresentar para que né, para nos dar a possibilidade de nós estarmos mais atentos e vigilantes nestes princípios, né, que tentam de várias maneiras nos atrapalhar mais uma vez aqui na Terra, para nós perdermos o equilíbrio do bom senso. E este bom senso ele está fundamentado com Jesus, porque era o exemplo de paz, de amor, de humildade, de fraternidade, e que nós poderemos assim nos tornarmos se realmente nos esforçarmos. Por quê?
porque vai ser reconhecido o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão por lutar pelas suas más tendências, que nós ainda carregamos e que está enraizado dentro de nós. E as influências que estão cada vez mais presentes aqui na Terra, da discórdia, da desunião, né, das intrigas, é o que ainda nos faz cair em muitos momentos, porque nós não estamos mais vigilantes, né, com o pensamento 24 horas do nosso dia. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na lei do progresso, na terceira parte, na pergunta 785, qual seria o maior obstáculo para o progresso do homem? Kardec pergunta aos benfeitores. O maior obstáculo para o progresso da humanidade ainda é o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porque o progresso intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual duplica a intensidade do egoísmo e do orgulho, ao desenvolver a ambição e o amor pelas riquezas. Esta ambição, por sua vez, incentiva o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. O que isso quer nos dizer? Que nós ainda sofremos ainda com este orgulho, que nós às vezes somos, né, agredidos, né, por pessoas, mas nós esquecemos que nós estamos às vezes com esses irmãos resgatando as diferenças que nós já cometemos contra esses irmãos de outras vidas e que agora se apresentam porque nós nos comprometemos na pátria espiritual de trabalharmos este processo todo, né, da purificação do espírito, que nós vamos ter que nos deparar em muitos momentos aqui na Terra. E que nós ainda, pelas influências que todos nós estamos vivendo, pelas partes mais materiais e do intelecto, nós esquecemos da parte moral, que é a conexão ligada a Deus. A conexão ligada à influência da natureza, da grandeza da vida, com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo guardião, que estão em harmonia, em sincronia, e que nós, às vezes, estamos agredindo todo este processo, porque não conseguimos ainda nos libertarmos. Aí sofremos muito. Já muito antes, né, a gente percebe quando estuda o Antigo Testamento e o Novo Testamento da Bíblia, ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo também, e obras complementares, os árabes e os judeus ainda vivem em guerra constante, como se fossem grandes inimigos. Só que eles se esquecem que vieram da mesma raiz. E o que gerou esta diferença entre eles? Por atitudes, por interpretações que até hoje eles se alimentam com ódio, com vingança. Estão se esquecendo de Deus, o Criador de todas as coisas, causa primeira. E que Jesus veio relembrar todo este caminho para a nossa evolução, e que nós ainda sofremos muito porque não o reconhecemos como o caminho a ser seguido, né, dessa mudança que é tão necessária hoje. E nas instruções dos Espíritos, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Julius Olivier, em Paris, 1862, nos traz uma mensagem que começa assim: a vingança e o duelo são vestígios da barbárie, que tende a desaparecer entre os homens. Tendem, mas ainda não desapareceu. São costumes selvagens que fazem a humanidade sofrer, porque aquilo nos faz tão mal, né? Quando nós não conseguimos ter este conhecimento, este esclarecimento que é um resgate,
e que talvez nós cometemos muitas coisas piores com esses irmãos, e que nos deixa às vezes atormentado todo dia, toda a encarnação, com esta revolta, com este ódio, e que às vezes leva consigo, quando daqui parte, aí sofre muito mais. Por quê? Porque nós sabemos, quando nós nos desligarmos deste corpo que nos é concedido hoje, nós vamos continuar com todas as nossas potencialidades, as nossas qualidades, mas também, né, carregando dentro de nós aquelas diferenças, aquelas situações contra ao processo que nós nos comprometemos e que vamos sofrer na nossa consciência. Mas é difícil, porque a gente não consegue criar uma barreira ainda em relação ao bem e ao mal. Ao bem, tudo nos convém quando nada está contrário às nossas atitudes, às nossas posições, os nossos pensamentos, as nossas ideias. Mas quando algo acontece contrário às minhas opiniões, alguém critica as minhas ideias, eu já vou criando uma energia negativa. Que aquilo que até hoje me servia já não me serve mais. E às vezes começam a diferença da personalidade que cada um traz consigo na sua bagagem e que cria grandes conflitos dentro dos próprios lares, com os familiares, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos irmãos de caminhar dentro da doutrina espírita, com as outras religiões, porque nós ficamos questionando, né, aquilo que a pessoa está tendo outra formação, outra ideia. Só que eu me esqueço que os templos são os lares para agregar, para reconciliar, para se aproximar da palavra de Deus, da obra sagrada de Jesus, porque este sentimento ele tem que se fortalecer novamente, para que sejamos nós os multiplicadores, os trabalhadores da última hora, e que não sejamos nós excluídos deste caminho com Jesus. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio e cabe a nós decidirmos o que é melhor para eu me tornar uma pessoa boa, ser uma pessoa feliz, uma pessoa que consegue transmitir a felicidade, esta luz divina que a doutrina espírita nos traz. E esses caminhos, esses obstáculos é que vão nos purificando. Eles continuam dizendo assim, eu grifei algumas coisas. Parem com estes costumes de outros tempos. Isto é Jules Olivier falando ainda. Todo espírita que se achar no direito de se vingar, não será digno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema, fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Aí vem a pergunta. Para mim e para todos os irmãos que estão participando dessa live. Nós hoje estamos trabalhando o sentimento do perdão verdadeiro, aquele que nos deixa a alma em paz, a nossa consciência tranquila, de dever cumprido perante as leis de Deus e ao Evangelho de Jesus, onde todos nós nos comprometemos na espiritualidade? Será que eu estou sendo digno da casa do Senhor? Será que eu estou me preparando para ser este trabalhador da última hora, que poderei retornar a esta morada para que o meu exemplo se torne um facho de luz? Como eu estou me comportando dentro da casa espírita com aqueles irmãos que eu tenho as diferenças?
como eu estou vivendo dentro do meu lar, com aqueles irmãos que eu me comprometi muito próximo para eu aprender a amar, a aceitar, a ser tolerante, benevolente, indulgente. Será que eu estou sendo prudente dentro do meu trabalho com os meus colegas que às vezes têm ideias e formações diferentes da minha? Como eu estou sendo na rua com aqueles irmãos que vão cruzar o meu caminho? Tudo isto faz parte da nossa transformação. Olha a grandeza do Pai e a obra de Jesus, que nos prepara para nós darmos continuidade a um processo que está adormecido, às vezes, dentro de nós e que nós não conseguimos trabalhar este amor sublime de Jesus. Porque se a doutrina espírita nos esclareceu que ele é o caminho, o modelo e guia a ser seguido, por que eu não estou ainda trabalhando dentro de mim, este caminho, me libertando das ervas daninhas, dos problemas e seguindo com ele com uma fé inabalável? De dar a mão a Jesus e segurar com firmeza para que eu possa estender a mão para o próximo também. Por quê? Antes do capítulo 12º tem o 11º. Amar o próximo como a si mesmo. Então, o Evangelho de Jesus em relação à nossa jornada terrena é uma estrada e é um porto seguro, porque ele vai nos mostrando passo a passo o que o Espírito é capaz de se transformar perante a obra do Criador, porque ele vai nos dando a cada momento, em cada capítulo, a esperança do que eu me torne uma pessoa melhor. E quando eu me tornar esta pessoa melhor, o mal não vai me influenciar, eu não vou ter o ódio, eu não vou querer me vingar de ninguém, eu não vou carregar ressentimentos de diferenças que alguém fez comigo, porque eu sei que é um irmão de caminhada e eu tenho que zelar por este irmão, eu tenho que orar por este irmão também, porque esta sincronia para estar em harmonia vai depender de todos nós perante ao Evangelho de Jesus. E tem esta obra aqui, o Espiritismo segundo o Evangelho, Zoé Maria Saraiva Paim. Essa irmã, ela é uma professora que tinha 74 anos, aposentada, bacharel em filosofia pela URGS aqui do Rio Grande do Sul. Como espírita, trabalhava mais de 30 anos na Sociedade Espírita Círculo de Luz e que nos traz vários conhecimentos em relação a este capítulo. Depois de ela estudar muito, o capítulo que está apresentado por Mateus, no capítulo 5, versículo de 20 a 47, amai os vossos inimigos, que começa a aprendestes o que foi dito, amarás vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. E Jesus disse, eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos, porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes senão a vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus.
E o que nós queremos? Nós não queremos viver com Jesus? Sim, queremos. Mas para isso eu tenho que me esforçar. Não questionando a vida dos outros, mas a minha própria vida. Trabalhando essas qualificações que Deus colocou dentro de mim, para que o potencial das virtudes se manifeste. E que aos poucos eu vou deixando para trás, né, todo aquele vestígio do passado de outras reencarnações e desta também, que em muitos momentos tentam me derrubar novamente para que eu não me torne um bom cristão e um bom espírita. Não basta não querer o mal, aquele que nos ofende, é preciso querer-lhe sempre o bem. Isto é, procurar entender os motivos que o levaram a hostilizar-nos, incluí-lo em nossas preces, ajudá-lo quando necessário e sentir-nos felizes com seu sucesso. Esta é ainda uma forma velada de vingança, pois não podemos entregar nossos problemas para Deus. Por quê? Porque às vezes nós entregamos para Deus resolver com esta pessoa, mas não, eu que criei o problema com essa pessoa. Então eu tenho que zelar por esta pessoa, orar bastante, irradiar coisas boas, para que quando ele daqui desencarnar o eu não venha sofrer as atormentações da minha consciência em relação àquilo que eu cometi contra as leis de Deus. Cabe a nós, pois, a difícil tarefa do reencontro que começa com o perdão sincero e completa-se no dia em que realmente pudermos nos amarmos todos como irmãos. Bem-aventurados os humildes e os pacíficos, é o que prometeu Jesus para esses irmãos a terra prometida, pois só esses conseguirão a paz necessária para eliminar de nosso mundo todo ódio e violência. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela também nos diz o seguinte: diz ela que o ódio é proveniente do baixo grau de maturidade psicológica que o homem ainda se encontra. O que nos faz mal não é sentir raiva, mas levar consigo o ressentimento da vingança e do ódio. Isto é, ficar remoendo a raiva, alimentando a carga negativa que ela produz e que fatalmente em algum momento vai explodir, seja internamente ou externamente, em forma de doenças internas, né, através de um câncer, de várias coisas, de uma gastrite, alguma coisa, ou aquela pessoa, né, que é mal-humorada, está sempre de mal com a vida, né? Nada está bom para ele, por quê? Porque ele carrega consigo uma mágoa, um rancor, um ódio tão intenso que por mais que ele vá em qualquer religião, nada está bom. E aí fulano, melhorou? Não, isso aí não me adianta nada. Vou levar comigo isso mesmo. Quer dizer, a pessoa não está abrindo o seu coração para a realidade da vida, que é com Deus e com Jesus. E Allan Kardec nos explica que o outro motivo que temos para sermos indulgentes com os nossos inimigos é o fato de que a morte não nos livra senão da presença material do inimigo, e que este pode nos perseguir com seu ódio mesmo depois de ter deixado a terra. Estamos falando aqui de um caso de obsessão, né? Quantas vezes, às vezes, são pessoas, né, que estão sendo obsediadas, né? Que esses irmãos vão sugando a energia da pessoa, que a pessoa não tem nem aquele brilho mais no olhar. Às vezes entra numa depressão profunda, vai por um suicídio, comete alguma coisa equivocada com a vida, briga com todo mundo, é revoltado, né? Porque são influências daquele irmão que partiu e que veio ao seu reencontro e que ele não foi capaz de trabalhar esse sentimento do amor que Jesus espalhou aqui na terra. Né? Vamos, pois, buscar a reconciliação enquanto estamos na terra.
Se não a conseguirmos, porque o outro ainda não nos deu abertura para a aproximação, devemos exercitar nosso perdão, mesmo à distância, orando por ele, desejando sempre o seu bem. Desta forma, estamos desarmando o adversário e preparando o caminho para uma oportunidade futura que certamente dar-se-á em uma nova reencarnação. Olha que coisa linda a doutrina espírita, né, gente? Porque ela abre o nosso campo mental para esta vida eterna, porque somos espíritos eternos, né? Num processo constante de mudança, de transformação, para o bem da humanidade, da grande família universal que todos nós somos. Hoje sabemos que a força e a violência jamais nos trarão a paz. Ela só será conseguida quando for plantada em nossos corações. Já está plantada? Há muito tempo. Desde o princípio da vida. Só que o Pai nos deu o livre-arbítrio de nós escolhermos o caminho a ser percorrido. Cabe a nós mudarmos aquele caminho que ainda está nos fazendo muito mal. Ah, Cadinho, mas é difícil às vezes? Claro que é difícil. Se para os apóstolos, se para os discípulos, se para Jesus, para as missionárias, para os missionários, nada foi fácil, para nós vai ser fácil? Não, mas vai ser fácil perante a doutrina espírita, que ela nos esclarece, ela nos consola e ela nos mostra este caminho novo que nós poderemos percorrer. Se nos entregarmos de corpo e alma, com este amor sublime de Jesus na nossa vida, para não sofrermos mais como sofremos tanto ainda aqui na Terra. Quando a gente vê essas guerras, essa disputa, né, de ódio das pessoas, né, que hoje no mundo estamos vivendo, né, no Brasil, essa disputa da ignorância das pessoas de manipular, né, a influência de cada um em relação a quem vai votar, né, a disputa entre o bem e o mal. O que é isso? Somos todos irmãos. Cada um tem o direito de escolher o que lhe faz bem. Não cabe nós julgar, analisar, criticar ninguém, mas a gente às vezes critica, a gente julga, a gente aponta. Mas para isso, eu não sou perfeito ainda, né? Se eu carrego na minha bagagem muitas influências perversas, né, de vingança, de ódio, por isso que ainda essas expressões, né, esses sentimentos se manifestam. Porque também já é um processo de se apresentarem para ver se vão ser aprovados por Jesus ou não. Porque se não forem, serão retirados desta morada, irão para outros planetas inferiores e vão carregar na sua consciência uma formação para um mundo melhor que eles poderiam estar presentes e vão ficar sofrendo, né? Como os exilados de capela, como nós também, né? Que já tivemos com Jesus, já tivemos com os missionários, né? Com todos que já tiveram na Terra dando o exemplo. O próprio Chico Xavier nos deixou um legado a ser seguido com a doutrina espírita. Será que estamos trabalhando isso uns com os outros? Porque Chico Xavier nos deu um exemplo, né? Ele reformulou, ele abriu os olhos para o Brasil todo a doutrina espírita. De que forma? Com a sua apresentação simples, humilde, dando as respostas amparado por André Luiz e por Emmanuel, por Jesus, porque ele era um exemplo, ele foi um discípulo de Jesus. E é esta atitude que nós temos que nos espelhar uns com os outros, nos tornarmos discípulos de Jesus. Então, quando a gente estuda este capítulo, amai os vossos inimigos, não são nossos inimigos. Eu já não coloco, quando eu vou dar palestra sobre esse capítulo, amai os vossos inimigos. Eu digo assim, amai aqueles que porventura você ainda não conseguiu se reconciliar. Porque inimigo é uma palavra tão pesada, né? Inimigo. Não existe inimigo. Existem situações que nós, com o tempo,
em outras vidas e nesta vida, pela nossa ignorância que carregamos o orgulho e o egoísmo ainda, se apresenta e que nós às vezes não temos a humildade de reconhecer o quanto mal talvez nós já tivemos feito, ainda cometemos, né? E que só seremos salvos quando nós despertarmos e nos reconciliarmos com estes irmãos, antes de ir ao altar para orar. Se tiver qualquer problema com o seu irmão, vá se reconciliar, depois busque Deus. E Jesus, ele foi tão bom que na oração dominical nos diz tudo, né? Porque se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar o meu irmão. E a doutrina espírita é este caminho maravilhoso que nós poderemos seguir em frente para erguer esta bandeira. Fora da caridade não há salvação, e a lei do amor universal que Jesus colocou para toda a humanidade e que nós fomos os escolhidos por ele, com a doutrina espírita, porque reencarnamos e num determinado momento nos deparamos com este conhecimento da verdade através dos espíritos e que hoje nós estamos querendo seguir. Mas para seguirmos realmente esta doutrina, nós temos que nos libertarmos das influências do nosso passado e nos purificarmos para que a nossa alma seja um facho de luz na terra a se espalhar, para que a paz volte a reinar entre todas as nações. E esta paz, ela depende da paz coletiva de toda a humanidade. Quando realmente seguirmos com Jesus em harmonia, em fraternidade, estendendo a mão a todos os nossos irmãos, como nós desejamos que eles também possam nos acolher. E que Jesus, Deus nosso Pai Criador, a toda esta pleia de missionárias e missionários, esses espíritos encarnados que trabalham muito próximos de todos nós com o nosso anjo guardião, a gente possa ter um final de domingo abençoado para uma reflexão, eliminando a vingança de dentro de nós, né? E que o sentimento maior seja o amor. O amor esse que vai construir um mundo melhor para nós todos, e que poderemos assim viver em harmonia, em respeito ao que o Pai nos deu, a vida, a grandeza de tudo que é belo, maravilhoso e perfeito, como nós poderemos sermos essas pessoas mais perfeitas, próximo de Jesus, ligado a Deus, e que assim seja.